Estamos aqui mais uma vez no dia de hoje para celebrarmos mais um ano junto à IFA, para celebrarmos a vida em primeiro lugar, a nossa existência, para celebrarmos a possibilidade de termos mais um ano com saúde, de celebrarmos a possibilidade de termos mais um ano de alegrias, de conquistas, de êxito. Então, hoje é uma data muito importante, né, para a nossa casa. É claro que sem vocês aqui isso seria impossível de acontecer, porque celebrar orixá é através de nós, devotos dos orixás, né? Então, quando nós nos juntamos, nos unirmos, isso é fundamental para a nossa evolução espiritual, para o nosso crescimento espiritual e para que a gente possa honrar com aquilo que os orixás nos deixaram. Quando a gente fala... Quando a gente fala de Ifá, nós estamos falando de um orixá que é fundamental para com que possamos lidar melhor com as nossas dificuldades. Xangô Lucoso, Inaloju Inalanu, Inalolurei Panu, Zimbanjo, Aniamagberim, Kiolu, Animbo Batawa, Oroboni Kemuao, Xangô Ijo, Bio, Olucoso, Lalu, Arabambi Okoya, Sangiri Lagiri, Olagiri Kakaka. Afirmando um bolo coço, Agbabel Comi, Okoya, Cabe esse Xangô. Meu nome é Yaya Angélica, eu sou iniciada para Xangô pelo Baba Mike. E desde 2015 eu conheci o trabalho dele e procurei para conversar, para pedir a ele que ele me iniciasse no culto tradicional Urubá. Eu vim do orixá através do culto do candomblé, sou Yalorixá, me iniciei em 1996 no candomblé, mas eu tive o profundo desejo de seguir com os orixás, como os orixás de fato atuam na vida dos seres humanos em terra iorubá. O Caranhori é o lugar, a nossa casa, é o lugar onde a gente encontra toda a força necessária para que a gente possa cultuar todas as divindades e receber o axé de todas elas. Quando eu me iniciei, as pessoas me criticaram um pouco, né, a respeito do babá ser um jovem babalaô, e falaram: a senhora já é uma senhora e vai iniciar com um menino. E eu respondi para essas pessoas: bem, é um menino que, no costume iorubá, as crianças elas começam a estudar o orixá, estudar Ifá desde cedo, e ele tem muita sabedoria necessária, conhecimento necessário para que todos os filhos deles possam crescer na vida, possam crescer espiritualmente, possam encontrar o seu destino e todas as coisas boas que o orixá pode proporcionar. E eu sigo com ele, com o Yalorixá, no culto tradicional iorubá, e agradecida a todas as divindades, agradecida a Ifá, agradecida a Xangô, agradecida a todos os orixás e agradecida ao meu sacerdote também, por todo o axé e por todos esses anos que nós estamos juntos com a nossa família aqui no Ocaranhori. Axé. Bom, eu sou mãe do Mike, né? Posso dizer que eu sou fã número 1 dele, admiradora demais, porque assim, desde pequeno, ele nunca foi uma criança normal, né? E a gente percebia isso,
tanto eu como o pai, mas eu, né, que eu percebi isso, a diferença dele, as brincadeiras dele no quarto dos orixás. Então, foi aonde nós fomos procurar mesmo a fundo, saber o que se passava com ele, né? E aí, com 3 anos, ele fez o Itefá, né? E na hora da revelação, o Babalaô falou que ele nasceu para ser um Babalaô, né? Se ele tivesse nascido na África, ele já nascia, já ia ser consagrado, né? E também que conforme o tempo ia passando, que a gente ia se surpreender com ele. E ia chegar uma certa idade que ele não ia ficar nem comigo nem com o pai, né? E então, para mim, como mãe, eu não me preocupei em nada com ele. Se ele ia andar com mais companhia, nada, nada. Por quê? Porque eu já sabia qual seria o destino dele. Então, isso para mim é assim gratificante. Eu sou muito grata aos orixás por ter sido abençoada com um filho tão especial, né? Por ter sido escolhida para gerar esse ser assim maravilhoso que ele é. E ele sempre foi uma criança tímida, né? Mas eu fiquei admirada quando ele fez a primeira palestra dele, que foi no Rio de Janeiro, na Mystic Fair. Eu falei, não, eu preciso ir. Eu peguei e falei, não, comprei a passagem de avião, falei, não, eu vou ver ele dar essa palestra. Tudo bem? Para mim é um prazer, mais um ano estar aqui na Mystic Fair. A gente que tem uma grande parceria aí com o Claudinei, que é um grande parceiro nosso, do nosso templo, enfim, Claudinei um grande amigo. E pra gente é uma satisfação muito grande estar aqui na Mystic Fair. Amanhã, no domingo, estaremos fazendo uma palestra sobre a minha cultura, né? Que é a cultura de Ifá e a cultura Iorubá. Então, para mim sempre é um prazer estar aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro. A Mystic Fair é muito maravilhosa, é um evento muito maravilhoso. Quero que você, Mike, você fala para os nossos telespectadores sobre o seu trabalho, você está falando, né, do segmento, para as pessoas poderem entender. Então, eu nasci dentro da cultura Iorubá, que é um segmento tradicional na terra Iorubá, na Nigéria, né, onde nasceram os orixás, onde nasceu essa cultura maravilhosa. Então, eu nasci dentro dessa cultura, né? Eu falo que eu fui um homem de sorte, porque para mim é o que me satisfaz, é o que me faz bem, é o que eu amo fazer, é isso daqui. Não sei viver sem isso daqui. Então eu nasci, fui feito no Ifá com 3 anos de idade, hoje eu já tenho 22, então eu tenho aí bastante tempo de história dentro da cultura e estudando essa cultura diante dos Iorubás, diante das pessoas Iorubás. Hoje eu tenho a honra de falar que eu não só tenho um templo Iorubá, como eu falo a língua Iorubá. Então estudei isso na minha vida, estudei os versos de Ifá, dentro do nosso oráculo que nós temos aqui. Nós temos esse oráculo que são 256 odus. Então eu tenho a honra assim de falar que eu estudei esses 256 odus, que eu gravei esses versos desses odus. Então, para mim é uma satisfação muito grande. Então, Ifá, os orixás, para mim é muito importante. Você viu a dedicação que ele teve desde pequeno até hoje, porque você tem que abdicar de várias coisas da sua vida, né? Sim, com certeza. Muitas pessoas perguntam, mas Babá, você não sai, você não passeia, você não vai pra balada, você... Falo, gente, a minha vida tá ajudando as pessoas. E o legal disso tudo, que foi um chamado que ele teve para ajudar essa sua missão, com certeza. Com certeza, eu acho que a gente já nasce pronto, né? Então, assim, os orixás criaram um ser humano para poder trabalhar com isso. Realmente eu fiquei admirada, fiquei assim emocionada de ver a forma que ele fala. É calmo, né? Ele tem a Oxum com ele, né, também. É filho de Exu, mas ele tem a Oxum que dá aquela calma. A forma que ele fala faz as pessoas compreender. Então, isso para mim nossa, eu não tenho nem palavras para agradecer, porque ele cuida de mim, da minha parte espiritual, ele cuida da minha saúde, ele é tudo na minha vida. Eu estou muito, assim, cada dia que passa eu fico mais feliz, e eu falo isso para ele, que cada dia que passa
realmente, como o Babalaô Fabumi falou, que a gente ia se surpreender com ele. Realmente, cada dia que passa eu me surpreendo com a inteligência dele, sabe? Com o amor que ele tem aos orixás. Ele larga tudo pelos orixás, sabe? Ele tem muitos amigos, tudo, mas a vida dele é aqui no templo, no Ocarã, né? E assim, o Ocarã começou, acho que mais ou menos, acho que uns 8 ou 9 anos atrás, e que nós fundamos aqui o templo Ocarã, né? Mas antes disso ele sempre foi, sempre conviveu com os africanos, desde pequeno, né? Ele teve a convivência com os africanos e essa força protege ele. Eu peço, eu rezo sempre por ele, né? Que os orixás protejam ele, né? Dos olhos dos inimigos, né? Porque a pessoa, quando é muito especial, quando tem uma luz que brilha muito, sempre tem inimigos, né? Infelizmente. Mas eu sei que ele tem essa proteção dos orixás. Eu não me preocupo em nada com ele, sabe? Não tenho essa preocupação porque eu sei o destino dele, eu sei o caminho dele e eu sou feliz por ser escolhida para ser mãe dele. E eu sei que eu fui escolhida pelos orixás. Então eu sou muito grata, tá? Axé. Bem, meu nome é Francisco. O Ocaranhuori Templo para mim significa um autoconhecimento pessoal e também profissional com a cultura iorubá, de acordo com o que o Babá me ensina. Para mim aqui ele me traz segurança, me traz reflexão e ensinamento profundo de como agir na vida, como ter caminho, como você ter uma mente de um devoto de orixá. Quando conheci o Babá, acho que em 2018, eu era cabeleireiro. Após isso veio a pandemia, o salão piorou muito, era um salão grande na Paulista que eu trabalhava. E nisso eu usei esses conhecimentos de ter coragem, de ousar, que ele passa muito aqui pra gente. Você, como devoto de orixá, você tem que conseguir pegar os atributos positivos desse orixá e colocar em prática na sua vida para você poder prosperar. Às vezes a prosperidade ela não está em muito dinheiro, mas sim no quanto você guarda, no quanto você trabalha positivamente com esse dinheiro. Então aqui, Exu, eu me iniciei em Exu. Foi muito bom para mim, para eu ter organização, para eu ter planejamento, de contratar pessoas, de colocar pessoas para estar comigo. Isso era uma coisa que o Babá falava muito. Exu, ele é o orixá da organização, da paciência. Então, se a gente não tem paciência, não tem aquela organização mental para conseguir planejar algo para a sua vida, vai ficar muito pedindo por um milagre, mas esse milagre ele não existe, ele vem através da sabedoria que o Babá ele ensina aqui no Ocaranhuori Templo pra gente. Mesma coisa pro Obatalá. A gente devoto de Obatalá, a gente é obrigado a ser calmo, a ser paciente, a ser resistente. Tem até um verso que o Babá fala muito, que é do próprio Odu dele, Ocaranhuori, que fala é só, nibi figungi, é só, nibi figungi, ibin kolobo, ibin kolesse, é só, nibi figungi. Foi um dos versos que eu me apeguei para crescer, porque fala devagar, devagar e com cuidado você sobe até o topo da árvore. Então, eu peguei esse conhecimento para mim, para eu conseguir chegar onde eu queria com cuidado e com paciência, com calma. O Ibim ele vai chegar até o topo da árvore com paciência, com a calma e com foco. É isso que a gente prega aqui dentro, que o Babá prega e ensina. Anderson Soares, sou babalorixá do Axé Aruto Boibô, do Rio de Janeiro. E eu tenho uma casa de candomblé no quilômetro 32 de Seropédica, né? Sou filho de a Regina do Bambochê. Eu conheço a Ifá uns exatos 25 anos, que o irmão de santo me levou para conhecer através dele, né? Fiz a minha primeira iniciação, que era aquela
Ixefá, que chamava, que era na Ramais de Cuba, inclusive, que era Alfacã, né? Fiquei por muitos anos ajudando, participando. E depois de um tempo o candomblé deu uma sugada, muitos afazeres, eu ajudava muito na casa da minha mãe santo, viajava também, depois de minha casa de candomblé. Eu parei um pouco de seguir o Ifá, né? E passados os anos eu senti a necessidade de retomar. Eu tinha meu Ifá em casa, eu cuidava, e eu tinha uma necessidade de... Toda vez que eu passava por ele, eu tinha essa necessidade de reaver aquilo, de cultuar, mas não sabia como. E na esperança que eu tivesse uma pessoa para ver aquilo. O candomblé, ele me serviu e me serve até hoje. Eu não migrei, eu não abandonei o candomblé por conta do Xexelabá. Na verdade, eu precisava de algo que pudesse me suprir, cuidar de mim, uma vez que eu perdi minha mãe de santo, eu perdi minha mãe Regina, eu perdi minha mãe Irene, eu perdi os antigos, que era muito acostumado, e eu precisava de... Porque sendo Babalorixá 365 dias no ano, eu precisava ser 360, 5 dias precisa ser cuidado. Alguém que me dissesse, senta aqui, toma banho disso, que eu mesmo não tivesse que fazer isso por mim. E o Ifá, o Xixelabá, ele fez isso. Ele me completou, ele me supriu nessa necessidade, então eu venho, carrego minhas baterias e volto para meu cotidiano, meu dia a dia, cuidar dos meus orixás. É isso. Achei. Ọ̀yẹ́ ìhín ọ̀yẹ́ òhun àjífá fún ọ̀lọ́yẹ̀ gèlè ọmọ orí rere tí ń run bí ọṣẹ́ kíní lórí olóyè ń run òfúlẹ̀fúlẹ̀ ń lórí olóyè ń run òfúlẹ̀fúlẹ̀ orí yín ń gbé ní doyè àfíjọba òfúlẹ̀fúlẹ̀ ń lórí olóyè ń run òfúlẹ̀fúlẹ̀. Eu sou Babá André de Oxaguian, sou sacerdote de orixá. Comecei na cultura dos orixás muito criança, através do candomblé Queto, família Bamboxê, Rio de Janeiro. E eu recitei esse verso, porque esse verso ele me remete muito à vivência que eu tive dentro da família Ocaran Iwori Temple, Babá Mike Figueiredo Gomes, Aremu Olossá. Porque eu sempre aprendi com o meu babalaô que a gente pode ser quem a gente almejar, quem a gente quiser, a gente pode chegar aonde a gente quiser, né? Basta você ter uma boa cabeça, basta você ter um bom caráter. E o Babá Mike, ele sempre ensina pra gente que a nossa cabeça ela pode fazer da gente um rei, né? Ou um escravo. Eu aprendi muito com ele nesse sentido, essa lição de vida. E eu procuro espelhar a minha vida espiritual sempre com base nesses ensinamentos. Eu conheci Babá Mike já fazem alguns bons anos. Posso dizer que eu fui um dos primeiros filhos dele lá do Rio de Janeiro. E eu tenho muito orgulho de falar isso, porque eu procuro sempre me espelhar nos meus bons exemplos. Eu já venho de uma família de axé que é bem tradicional, do candomblé. Dei muitas voltas até encontrar o Babá Mike Figueiredo. E com ele eu consegui me encontrar, né? Dentro do culto do Ifá, dentro do culto dos orixás, buscando sempre o conhecimento, buscando sempre a melhora da gente como ser humano, espiritualidade, como sacerdote, né? E de verdade eu sou muito feliz por fazer parte dessa família. Seguimos prosperando. Axé. Ifá quer dar com, quer dar boa, quer fiede, não quer fiede com, quer fiede, bobora que eu abanicei. Ifá ni curu, auabe, lodi pa fun abe, apocacá, aualuco, lodi pa fun aluco, ororomano, adipa fun orumila, Ifá saola, ilebanja ebo ni ose, obebo orubo, oberu oteru, ire ajé mi ni o Ifá mo wàrò fún ọ, ororomano, Ifá mo wàrò fún ọ, ire bobo èmi ni o Ifá mo wàrò fún ọ, ororomano, Ifá mo wàrò fún ọ.
Nesse verso que eu aprendi com o Babá, a gente fala que a gente está prestado diante a Ifá, porque Ifá, ele representa o nosso porto seguro. Porque Ifá, ele representa a base da evolução, do progresso e da transformação do ser humano. E a gente, através desse verso, quando nós estamos prestados diante a Ifá, nós pedimos para que Ifá não nos deixe faltar a sorte. Nós pedimos para que Ifá não nos deixe faltar a prosperidade. Quando eu cheguei na casa do Babá Mike Figueiredo, eu me encontrava exatamente nesse momento. No momento que me faltava sorte, no momento que eu me encontrava perdido. E o Babá, ele é muito importante para a minha vida. Eu tenho o Babá hoje como um grande exemplo, não só de sacerdote, mas de ser humano. Por eu ver a dedicação, por eu ver a paixão que ele tem, não só com os filhos, mas com o orixá em si. E a mudança que o Ifá teve na minha vida, através do Babá, é uma mudança assim que eu sempre uso de reflexo nas minhas falas dentro da minha casa com os meus filhos, porque assim, o Babá, ele me trouxe a vida, ele me trouxe a alegria, ele me trouxe o carinho, o afeto que eu tinha necessidade naquele momento, e através do Ifá, não me faltou mais a sorte, não me faltou mais a prosperidade, não me faltou mais o equilíbrio. Então eu sou muito grato ao Babá Mike Figueiredo, por todas as horas de conversa, por todas as oportunidades que eu tive de estar ao lado dele em diversos rituais, pela oportunidade que ele me deu de ir à Nigéria com ele, né, para fazer as minhas iniciações. Eu peço até desculpa pelas falas travando, mas é porque para mim é algo que me toca muito. É algo que mexe muito com o meu sentimento. Eu tenho muito apreço pelo Mike. Eu sou muito grato ao templo. Eu sou muito grato ao Ifá. Quem me conhece sabe um pouco da minha jornada, sabe um pouco da minha dedicação. Mas é isso. Eu espero que esse Festival Ifá ele seja tão grande quanto todos os outros que nós já tivemos. E eu tenho certeza que esse não é o último e também não é o primeiro, né? Nós teremos muitos festivais aqui para estarmos juntos, louvando Ifá e os orixás. Um grande abraço. Eu sou o Babá Rafael Ifá Salacó, Axé Olodumare. Primeiramente, eu quero agradecer a presença de todos vocês aqui no dia de hoje. Dizer que eu só tenho a agradecer a cada um de vocês que acreditam, que confiam no axé desta casa, nas bênçãos que essa casa transmite durante os nossos rituais, durante a nossa fé. Então, eu só tenho a agradecer a cada um de vocês que estão aqui no dia de hoje. Pedir desculpas também pelo atraso, mas é que nós estamos há uma semana de ritual. Todos sabem que esse festival é uma vez por ano
Então é um momento que outras pessoas de outros países também vêm e acabam agregando ritualísticas durante a semana para estarem aqui também presentes no festival, como moram muito longe, em outros países. Então, eu peço desculpa pelos atrasos, porque a gente estava em rituais também. Então, vamos lá. Hoje eu quero falar com vocês um pouquinho, vou ser bem breve, para a gente poder dar continuidade do nosso festival. Eu quero falar um pouquinho com vocês da fé, da importância de termos a fé, porque é ela que move o filho do orixá. O devoto de orixá, ele precisa ter fé. Mas eu quero falar com vocês a importância de termos fé, mas também não sermos acomodados. Porque uma coisa é eu ter fé e outra coisa é eu me acomodar e achar que eu devo simplesmente rezar para o meu orixá, que ele vai resolver todos os meus problemas. Nós temos uma facilidade muito grande, eu digo, em muitas vezes terceirizar as situações. Então, muitas vezes eu acabo terceirizando a minha fé, as minhas indagações. Muitas vezes eu acabo terceirizando aquilo que eu deveria fazer com o meu sagrado. E aí eu me acho muitas vezes no direito de julgar o porquê eu não obtive aquilo que eu pedi. Eu me acho no direito de julgar o motivo de eu não ter obtido aquilo que eu busquei diante a um sacrifício, uma oração. Então eu começo a cobrar o porquê, né? Só que muitas das vezes nós não nos cobramos e sim terceirizamos, cobramos aquilo que nós acreditamos que pode nos ajudar. Por que eu digo isso? Às vezes eu pego o Uber. E aí a gente começa a reparar. Eu sou uma pessoa que reparo tudo. Quem me conhece sabe, né? Eu vejo tudo e fico na minha, só observando. E com as situações, com as nossas ações, eu acabo criando motivos para eu poder expressar um pouquinho do meu conhecimento. E aí a gente pode ver muitas vezes, você pega um Uber ou um táxi, aí quando você passa diante de um cemitério, o motorista vai lá e faz o sinal da cruz. Passa na frente da igreja, ele faz o sinal da cruz. Ok? Será que essa pessoa, ela é católica, apostólica, romana? Aquela pessoa católica que leva a religião dela a sério? Ou ela simplesmente lembra da religião dela quando ela passa diante da igreja, quando ela vê o sinal de Deus? E nós, macumbeiros, falando a palavra brasileira, o bom macumbeiro, né? Porque enquanto uns têm vergonha de dizer que é macumbeiro, eu tenho prazer. Eu tenho orgulho de falar que eu sou devoto dos orixás.
E se as pessoas entendem como ser um devoto de orixá e ser um macumbeiro, então eu sou um macumbeiraço. Nós, devotos dos orixás, muitas vezes lidamos com a nossa crença da mesma forma com essa pessoa que muitas vezes só lembra do seu Deus quando vê o sinal da cruz, ou quando vê que... Tá certo isso? Eu não posso ter o meu orixá como algo de barganha. Eu não posso ter o meu Deus como sendo aquele que eu só devo lembrar, quando eu só devo, de uma certa forma, ver que ele existe quando eu estou diante de um problema. E nós temos essa facilidade em muitas vezes somente recorrer aos nossos deuses, às nossas divindades, quando nós estamos diante de um problema. Então, quando eu estou diante de um problema, muitas vezes eu dou aquele grito, né, de misericórdia. Ai, Ogum! Quase que aconteceu um acidente, então eu grito Ogum, né? Ladrão passou, eu já grito para malandragem. Ai, Zé Pilintra! A gente é assim. Vocês riem, mas vocês são assim. Nós somos assim. A gente lembra da divindade, do sagrado, quando a gente está o quê? Em apuro. Quando um familiar nosso está doente, está para fazer uma passagem, a gente vira um devoto do sagrado perfeito. A gente reza de dia, de tarde, de noite, a gente não tem cansaço, a gente não tem nada. Pode trabalhar o dia inteiro, vai chegar à noite, vai rezar, vai ajoelhar, vai abrir o Obi, não vai ligar que o Obi está 3,50. Vai querer abrir logo 10 no dia. Vai perguntar pro Exu, aí vai falar assim, deixa eu confirmar com o Oxum, se ela também está igual a ele. Joga para o Oxum também. Se tiver mais 2 orixás, vamos confirmar agora com o Oxóssi, ver se você vai falar a mesma coisa que Exu e Oxum falou. Vai lá. Aí fala, deu errado aqui. Aí o que acontece? Fica perdido, fica maluco. E agora? Vou mandar mensagem pro babá. Eu tava sem celular, hein? Se mandou mensagem para mim, não obteve resposta. Então a nossa espiritualidade, ela não pode ser levada dessa forma. Eu não posso lembrar que eu tenho o meu sagrado somente quando eu estou em apuros. Eu preciso trabalhar a minha espiritualidade com aquilo que aquela divindade pode me oferecer de melhor. Porque nós, brasileiros, nós temos uma visão muito deturpada, muitas vezes, daquilo que é o nosso sagrado. A gente tem uma visão, muitas vezes, deturpada das nossas divindades. Nós mesmos, muitas vezes, colocamos as nossas divindades como malucas. Não é? A gente coloca as divindades como Oiá tem a espada daquele tamanho para poder degolar a cabeça dos outros. Ela é revoltada. Oiá não é revoltada. Sua filha pode ser. Seu filho. Ogum tem um facão, é para cortar a cabeça.
falou que o Ogum é desequilibrado para estar cortando cabeça? O seu devoto, o seu filho, ele pode ser maluco, ignorante, para cortar cabeça, mas o Ogum não. E assim por diante. Nós temos essas visões deturpadas dentro do nosso sagrado. Qual seria o motivo de eu cultuar uma divindade que é maluca? Teria algum sentido? Então nós temos que entender o real sentido do porquê nós cultuamos a divindade. É fundamental eu buscar dentro do meu sagrado a forma de eu entender o porquê Ogum necessita ser cultuado por mim. Não é porque Ogum necessita de mim, mas porque eu preciso daquilo que o Ogum tem de melhor, que é a sua força, sua coragem, sua determinação. Aquela força indiscutível para eu levantar cedo e ir em busca da minha prosperidade, em busca do meu trabalho, em busca do alimento que vai sustentar a minha família. Aqui no Brasil, fora da África, a forma de cultuarmos as divindades, muitas vezes ela é distinta. Porque os orixás, eles são existentes na África por uma questão de resistência. É por isso que muitas pessoas não entendem e falam besteira. Ah, mas a África é pobre. Ah, mas quantas vezes a gente vê isso? Quantas vezes a gente vê falando, não, mas a Nigéria é tudo favelado lá, favela, feio, e não sei o quê. Quem falou isso? Primeiro que riqueza, ela não está relacionada a dinheiro. Quem disse que riqueza significa dinheiro? A riqueza, ela está dentro de nós numa forma do quê? De vida. Eu tenho que ser rico de espírito, de alma, de entendimento, de saúde, de satisfação. Todos que vão comigo para a África, muitas vezes ficam chocados com a alegria e a felicidade que aquele povo trabalha. E olha que eu faço eles trabalharem. Eles nem são acostumados a ter tanta gente assim, ó. Quem vai comigo para a África sabe. Eles ficam às vezes cansados, mas vão fazer a cerimônia como? Rindo, feliz, dançando. E aí você fala assim, gente, mas que pessoas animadas. Porque eles realmente sabem entender, através da cultura deles, o sentido daquilo que é rico e que não tem nada a ver com dinheiro. Porque enquanto um se contenta com muito, outros com pouco têm uma vida feliz e satisfatória, que é o motivo ao qual nós viemos para a Terra. Todos nós viemos para uma missão em buscar ter uma vida feliz e satisfatória. Ninguém veio para a Terra para sofrer. Alguém veio para a Terra para sofrer? Tudo bem que algumas pessoas merecem, né? Mas também tem o seu direito de lutar e relutar por uma vida melhor, uma vida digna. Tem o seu direito de ser uma pessoa melhor, de trabalhar o seu Iuá, que nós chamamos, que é o bom comportamento, o Iuá Pelé, né?
para que possa também chegar em seu êxito. Nós, devotos dos orixás, nós temos que ter como prioridade em nossa vida a importância de buscarmos melhorar e corrigir o nosso comportamento. Porque na vida, o que eu tenho que menos importar é com o que acontece comigo. O que eu tenho que me importar de fato é o que eu vou fazer com o que acontece comigo. Porque se eu cair, eu não posso ficar no chão. Se eu cair, eu não posso ficar lá. Se eu cair, eu tenho que levantar. Então, a importância não é eu saber ou ficar focado, preocupado com o que acontece comigo, e sim o que eu vou fazer para resolver o que acontece. Porque existem coisas em nossas vidas que nós não somos capazes de solucionar. E não é porque somos devotos das divindades que nós temos que solucionar todos os tipos de dificuldades assim em nossas vidas. Eu sempre falo um verso do Ifá que ele é fundamental, que é Ifani Ibinu Osen Kanfuni Suru ni Babawa Àgbàlagbà tó ní sùúrù ohun gbogbo ló ní. Adífá fún ọ̀sà tí ń sọ ọmọ ìyáwòrò ẹbọ ogbó ẹbọ atọ́ wọn ni ó ṣe. Ou seja, o que eu preciso na minha vida para solucionar as minhas dificuldades é a paciência. Porque eu, diante de um problema, de uma situação dificultosa, o que eu menos tenho que ter é o desequilíbrio. O que eu menos tenho que ter é a desarmonia. O que eu menos tenho que ter é a irritabilidade. E é justamente o que a gente faz ao contrário. A gente, diante de uma dificuldade, muitas vezes, o que a gente faz, sabe o que é? É querer largar tudo. É falar, não quero mais saber disso aqui, eu não vou sentar, não vou abrir o bi, não vou rezar, não vou fazer nada, eu vou... Vai o quê? Isso não é fé. Quando você tem uma atitude dessa, você comprova a você mesmo que você nunca teve fé. Que você simplesmente foi um devoto por conta da barganha. Porque quem ama o orixá jamais deixa de amar. Se você deixou de amar é porque você nunca amou. É simples. Então nós temos muitas vezes certos comportamentos que nos atrasam, ao invés de nos facilitar e de nos auxiliar para o nosso crescimento, nós acabamos muitas vezes trazendo para nossas vidas mais insatisfação, mais chateações, e é o que menos a gente precisa diante de uma turbulência. A ansiedade faz a gente fazer besteira. Ifá é um orixá que nós devemos cultuar e pedir a paciência, a sabedoria, é fundamental eu ter em minha mente e dentro do meu ori o entendimento de que aquilo que eu cultuo é para minha evolução.
e não para minha estagnação. Nós somos devotos de forças da natureza. A natureza ela não é fraca. A água não é fraca. O fogo não é fraco. Eu não posso ser um fraco. Eu sou filho da água. Eu sou filho do fogo. Eu sou filho da terra. Eu sou filho do... Ogunye moye. Jẹ́ lówó, jẹ́ lówó. Yèyé Ọ̀ṣun. Ore yèyé Ọ̀ṣun. Oníhùró dèhùn o. Yèyé ọlọ́mọ ní jàǹsà. Oníhùró dèhùn o. Oníhùró dèhùn o.
Epa, olha! Epa, olha! Deu arira, o biriru, jabala. Baba
Muito axé a todos. Muito obrigado pela presença de todos. Que as nossas orações sejam aceitas. Que as nossas preces sejam levadas ao Lugumário. Que possamos voltar às nossas casas com saúde. Com todo esse axé, com toda essa alegria, com toda essa satisfação, esse prazer do dia de hoje.